Gente, o Steven Lawson caiu, caiu em pecado. O Steven Lawson é um dos maiores teólogos do século, um dos maiores pregadores, um dos maiores pesquisadores, calvinista, veja só. E aqui eu quero fazer uma pausa para as pessoas que dizem assim, para de falar que a pessoa é calvinista, para de falar que a pessoa é reformada, o que importa é que a pessoa era um crente, é um servo de Deus e pecou e caiu. Gente, existem aquelas pessoas chatas que dizem assim, eu não gosto de rótulos, não me rotule, não gosto de rótulos. É impossível viver sem rótulos. Todo mundo tem rótulo. Se você quiser não ter rótulo, você vai ser rotulado de o sem rótulos. Jesus ele sempre rotulou, Deus ele sempre rotulou as pessoas. Você é meu escolhido, você é isso, você é aquilo e tal. Então, dizer que uma pessoa é alguma coisa que ela acredita ser ou que ela simpatiza com aquilo não é ofensa nenhuma, certo? Dizer que o Steven Lawson é calvinista, é reformado, não é ofensa nenhuma, assim como dizer que uma pessoa é pentecostal não é ofensa nenhuma. Mas o Steven Lawson caiu. E aí as pessoas dizem, como é que pode? Os calvinistas dizem que a perseverança dos santos é aquela pessoa que ela nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Como é que pode um calvinista aí, caiu? Só queria dizer para vocês que acreditar em uma teologia, em uma linha de pensamento, em alguma forma de pensar, não te garante a salvação, porque a salvação ela é somente por Cristo, apenas por Cristo. Então, tem calvinistas que irão para o inferno em números, tem pentecostais que irão para o céu, quase todos. Tem pentecostais que irão também para o inferno? Tem sim, porque não é a maneira como você crê, é a fé somente em Cristo. Então, o Steven Lawson, ele pecou, ele caiu em adultério, mas o que me chama a atenção, duas coisas me chamaram a atenção nesse episódio. Primeiro, a postura séria da igreja de não esconder, a postura séria da igreja de combater, a própria igreja que o Lawson era pastor, que ajudava no corpo pastoral, se posicionou e disse, olha, pastor está afastado por tempo indeterminado, vai deixar de receber os recursos financeiros, o salário de pastor que recebia na comunidade, e foi afastado. Então, uma igreja séria é uma igreja que denuncia os pecados de seus líderes, os pecados de seus membros, não com o intuito de simplesmente botar a boca no trombone, fazer aquele membro passar vergonha, entender que, olha, o que esse cara fez, ele não é digno de nada. Não, mas para dizer, olha, eu sou uma igreja séria, aqui existe de fato a pregação do Evangelho, aqui de fato existem pessoas que estão comprometidas com a vida em santidade e nós não toleraremos isso. Então, o Steven Lawson, que é um cara renomadíssimo no mundo teológico, tanto entre os arminianos quanto entre os calvinistas, e mesmo assim a igreja foi lá e se posicionou. Talvez a igreja ela tivesse também assim, fosse uma igreja da postura que ela é por causa de homens como o Steven Lawson, né? Porque você saber que o Steven Lawson é pastor de uma igreja, eu frequento uma igreja, a credibilidade sobe muito. Mas eles não ligaram para isso, eles não se importaram com isso. Antes, foi fundamental para eles, a prioridade maior foi de dizer que o Steven Lawson errou, que seria afastado de todos os seus problemas. Outra coisa que me chama a atenção nesse fato é que o próprio Steven Lawson entrou em contato com a liderança da igreja e disse, olha, gente, é o seguinte, caí, pequei, adulterei. A questão do Steven Lawson não foi assim, vazou na internet, vazou conversas dele, vazou vídeos dele. Não, ninguém sabia de nada. Ele foi lá no corpo pastoral e disse, olha, pequei, caí, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E pequei e preciso ser disciplinado, preciso ser pastoreado, preciso ser corrigido. E a igreja foi lá e corrigiu. Gente, quantas vezes, quantos pecados você vê de pessoas que estão aí na grande mídia e que elas vêm a público pedir perdão a Deus, pedir perdão aos membros da igreja porque elas ofenderam e tal. Mas tudo isso após a divulgação do seu pecado, né? Quando o seu pecado cai na boca do povo, né? Teve aquela, eu acho que foi a Isa Reis, que ela veio e se pronunciou depois de muito tempo
numa vida de pecado e tal. Tem o caso aí do marido da Heloísa Rosa, que é um cara que... Esse daí é muito pior, porque ele nem se arrependeu. E a Heloísa Rosa pior ainda. Aí, como é o nome daquele outro que escreveu um livro sobre a graça de Deus, Luciano Subirá, que é um pastor também que se pronunciou sobre o acontecido após a divulgação dos fatos, certo? E sendo que ele é pastor desse pessoal todo aí. Então, o Steve Lawson ele fez diferente. Ele disse, gente, eu pequei, preciso ser corrigido, preciso ser disciplinado. E o intuito desse vídeo aqui que eu estou gravando, parei aqui nessa praça, tranquilidade para gravar, não é de dizer que o Steve Lawson ele é o queridinho porque ele é reformado, porque ele é calvinista, nem nada do tipo. Não, mas o que eu quero dizer para vocês é que cuidem para que não caiam. Você pode ser o pentecostal mais fervoroso, você pode ser o calvinista mais convicto, sem Cristo, sem a ajuda de Cristo. Nós somos apenas homens, pecadores, falhos, miseráveis. Ninguém é super crente, ninguém é super pastor, ninguém é super religioso. Todos nós somos falhos. A nossa natureza, ela clama pelo pecado, ela implora pelo pecado. A nossa natureza humana, ela vive constantemente em uma crise de abstinência pelo pecado. É por isso que a santidade, o processo de santidade e a vida de santidade é muito complicada, é muito difícil, porque a nossa tendência é pecar. Se nós pudéssemos optar, todos nós, por mais santos que fôssemos, por mais elevado cargo que você tenha dentro da igreja, você optaria pelo pecado. Você não opta pelo pecado pela graça de Cristo que converteu o seu coração, mas ainda assim, para muitas pessoas, o pecado ele ainda é uma grande tentação. Então o que eu quero dizer é que se o Steve Lawson caiu, se homens poderosos, entre aspas, né, homens renomados, com vasto conhecimento, eles caem em pecado, quem sou eu? Quem é você? Nós não podemos de forma nenhuma confiar na força do nosso braço, mas somente em Cristo. E você que já caiu, por mais escandaloso que tenha sido o seu pecado, há esperança para você. Há esperança para você recomeçar, para você estar com Cristo. O primeiro passo é que você reconheça que você é um pecador. Reconheça que você é falho. Reconheça que sem Cristo você não é nada. Esse é o primeiro passo para que você consiga se reerguer e ter uma vida novamente nos caminhos do Senhor, uma vida novamente em santidade. Talvez a sua reputação entre os homens não seja mais a mesma. Talvez você caia em descrédito, talvez as pessoas não dêem mais atenção, talvez seu ministério não seja mais o mesmo, mas o que importa é você ter um crédito diante de Cristo. O que importa é que Cristo sonde o seu coração, saiba que você está arrependido, que você quer viver para Ele. E no fim das contas é isso que importa, é que você seja salvo. Tudo que nós fazemos nesse mundo é com o intuito de ser salvo, de ver Cristo ser glorificado, de ver Jesus ser adorado em todas as nações, em todos os lugares. Esse é o propósito da nossa vida. Então é isso. Por mais que você saiba, gente, teologia não salva ninguém. Você pode ser PhD, você pode ser o que for, teologia não vai te salvar. O que vai te salvar é você andar nos caminhos do Senhor, crendo no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.